Presta atenção nessa próxima frase, porque ela pode estar te custando muito dinheiro todos os meses. E a frase é: eu faço de tudo. Se você já se apresentou assim para um cliente, fica comigo até o final. Porque hoje eu vou te mostrar por que essa frase, que parece ser até uma qualidade, é na verdade o que mais segura o seu preço lá embaixo. Você está ouvindo a Bíblia do Profissional de Marketing, podcast de quem cansou de ser operador e decidiu virar dono do próprio negócio. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Vander Júnior. Eu vivo de marketing e construo negócios nesse mercado desde 2019. Comecei lá de baixo, do prestador que fazia tudo e ganhava pouco. E eu fui aprendendo na prática o que ninguém tinha me contado e o que eu não tinha aprendido em curso nenhum. E é isso que eu trago para cá. Uma conversa reta do que funciona de verdade, sem receita mágica e principalmente sem papo de guru. E como eu sempre faço questão de deixar claro, aqui não é lugar de tutorial. Eu não vou te ensinar a apertar botões, montar campanha no gerenciador, editar vídeo, fazer design. Isso você já domina. O nosso assunto é o que vem antes e depois da entrega. É o seu negócio. É porque você trabalha tanto e recebe tão pouco, dentre outras coisas. Então, bora para o tema de hoje, que é posicionamento. Deixa eu adivinhar como você se apresenta. Alguém te pergunta, o que você faz? E você solta algo assim, eu trabalho com marketing digital, faço tráfego, cuido de rede social, edito vídeos, faço site quando precisa, ajudo no conteúdo também. Você acha que está mostrando versatilidade, que está mostrando soluções, que quanto mais coisa você faz, mais valioso você vai ficar aos olhos do seu cliente. E é o contrário que acontece. Cada serviço que você empilha nessa lista te deixa um pouco mais barato. Por quê? Na cabeça de quem contrata, quem faz tudo não é bom em nada. Ele não enxerga um especialista na sua frente, ele enxerga um quebra-galho, né? Um severino. E quebra-galho, por definição, é o cara que você chama quando não quer gastar com o especialista de verdade. Você já viveu isso do outro lado. Quando o olho dói para valer, você não sai procurando um médico que faz de tudo. Você vai procurar um oftalmologista especialista. E você paga o oftalmologista sem pechinchar, porque especialista tem preço de especialista. No nosso mercado é a mesma lógica, só que a gente teima em ser o clínico geral que acontece, que faz qualquer coisa, que aceita qualquer contrato e que atende quase de graça, tá? Agora, presta atenção aqui, porque esse é o ponto que quase ninguém sacou ainda, tá? Posicionamento não é sobre o que você sabe fazer, é sobre o que você diz que faz. Você pode continuar sabendo fazer tudo, não tem problema algum. Ninguém vai te obrigar a esquecer nada das habilidades que você tem. Mas o que você comunica para o mercado, o que está escrito na sua bio, o que sai da sua boca numa reunião com o cliente, isso precisa ser outra coisa, tá? Precisa ser principalmente uma coisa. É um público, é uma dor, é uma solução, é um resultado. Vou te explicar isso na prática aqui. Imagina dois gestores de tráfego, por exemplo, que têm a mesma bagagem, a mesma competência técnica, fizeram o mesmo curso, sobem campanha do mesmo jeito. Só que o primeiro fala o seguinte: eu faço tráfego para qualquer nicho. E o segundo diz: eu encho a agenda de clínicas de estética que estão com horário vago. Qual dos dois aparenta para você cobrar mais caro? Qual dos dois a dona de clínica de estética vai contratar sem nem pedir desconto? O segundo, é óbvio que é o segundo. E olha o detalhe que mais incomoda: os dois fazem exatamente a mesma coisa. A técnica é idêntica, o jeito de apertar botões no gerenciador, os funis que serão construídos, os criativos que serão sugeridos, tudo isso é idêntico. A diferença inteira está na frase, na coragem de escolher um público e uma dor específica para você defender. Um vende serviço e outro vende solução de um problema que tira o sono do cliente. Adivinha quem é que tem mais valor aos olhos do seu cliente? E aí você vai me dizer, Wander, mas se eu focar num nicho, se eu fechar num nicho, eu vou perder um monte de cliente. E essa é a desculpa que segura mais gente do que qualquer falta de técnica. E agora eu vou te explicar. Quando você tenta falar com todo mundo, você não fala com ninguém. A mensagem vira aquela coisa meio morna, que serve para qualquer coisa, serve para qualquer um, não desperta desejo em ninguém. É um post genérico que passou no seu feed hoje, você nem lembra que ele passou no seu feed,
saca? Quando você fala com um público específico, aquela pessoa sente que você leu a mente dela. A ideia é que o cliente tenha a sensação, caramba, esse cara entende qual é o meu problema. Ele pensa como eu penso. Ele fala coisas que eu nem tenho coragem de falar, mas que eu penso sobre isso todos os dias. Então, esse cara sabe, do que eu preciso. E no instante em que o cliente sente isso, ele sente que você domina a dor dele melhor do que os outros, o preço deixa de ser critério de escolha. Você não perde cliente escolhendo um foco, você perde cliente tentando abraçar todo mundo ao mesmo tempo, tá? Eu li uma vez, eu não vou lembrar aqui de quem é essa frase, tá? Mas se eu lembrar, eu vou deixar na descrição aqui para vocês. É uma frase que diz o seguinte: para construir uma marca forte, você precisa contrair o seu foco, não expandir. Eu vou repetir para ficar isso dentro da sua mente. Para construir uma marca forte, você precisa contrair o seu foco e não expandir. Contrair, você cresce estreitando e não alargando. Parece que não faz sentido, né? Mas é exatamente assim que o jogo funciona. E eu vou explicar para vocês aqui algo que aconteceu na minha vida, tá? A minha primeira agência, a minha primeira assessoria fazia tudo, tá? A gente fazia design, a gente fazia, cuidava de rede social, a gente fazia tráfego pago, fazia site, ajudava o cliente com script de venda. Cara, a gente fazia de tudo. E pior, a gente fazia de tudo para todo mundo. Então, se você tinha uma loja de veículos, eu te atendia. Se você tinha uma clínica de estética, eu te atendia. Se você vendia iPhone, eu te atendia. Se você tivesse uma funerária, eu iria te atender, tá? E aí, com o tempo, eu fui entendendo que eu tinha muito problema com preço. Por quê? Porque o cliente me comparava com todos os outros que tem no mercado, todas as outras agências. Ele não olhava para mim como um especialista em algo, tá? Então, se você está no início da sua carreira, não se sinta assim, pô, eu atendo todo mundo, então eu estou errado. Não, você só está no seu momento. Mas, se eu fosse iniciar um negócio agora, como eu iniciei uma nova operação de tráfego em janeiro de 2026, e estou colhendo muitos resultados, inclusive, eu iniciaria focado em um segmento, focado num público, focado numa solução, focado em um resultado específico para aquela pessoa, tá? E essa foi a melhor experiência que eu tive em novos negócios, que eu sempre sou um cara que gosta de construir coisas novas, construir novos negócios, seja para vender daqui a pouco, seja para operar e ficar com aquele negócio para sempre, mas a minha ideia se concretizou, essa ideia de trabalhar de maneira mais nichada, mais segmentada, se concretizou em ótimos resultados desde que a gente iniciou essa nova operação, tá? Então, é uma sugestão que eu tenho para você, mesmo eu não tendo seguido esse conselho lá atrás. Não porque eu não queria, porque eu não sabia, tá? Então, lá atrás, quando a gente iniciou lá em 2019, eu fazia tudo para todo mundo. E hoje eu escolho com quem eu quero trabalhar e eu não faço tudo, tá? Eu vou deixar um exercício para você fazer hoje, assim que esse episódio acabar. Primeiro, você vai escolher um público. Não precisa ser para sempre. É um público para agora. É um tipo de cliente que você já sabe atender bem, que você já gerou resultado, que você sabe que tem capacidade de te pagar o que você pedir, tá? Segundo, você vai descobrir qual é a dor real desse público. Não o serviço que ele compra, a dor. A clínica, ela não quer tráfego pago, ela quer parar de ter cadeira vazia, agenda vazia. O restaurante, ele não quer social media, ele quer lotar o espaço, lotar a casa numa terça-feira. Mesmo que não seja feriado, mesmo que não seja uma boa semana, num dia de baixa, ele quer ter a casa lotada. Entende? E você vende esse resultado e nunca a ferramenta, tá? Você não vende tráfego pago, você não vende social media, você não vende copywriting. Você vende o resultado que isso gera para o cliente. Terceiro, reescreva a forma como você se apresenta. Tira o eu faço de tudo, eu sei tudo, eu sou especialista em muitas coisas, eu já atendi diversos negócios de diversos segmentos. Eu falava isso antigamente e eu achava a coisa mais legal do mundo. Falava, pô, eu já atendi 400 empresas de diversos segmentos diferentes, de diversos locais, e eu achava que eu estava arrasando. E eu não estava, tá? Você vai tirar tudo isso e vai juntar público com resultado com a sua nova frase, tá? Então, eu ajudo tal público a conquistar tal coisa. Ponto. É isso que você faz. Você não vai mexer uma vírgula na sua técnica, no curso, ou no que você sabe, ou no que você está aprendendo. Você simplesmente está mexendo no que sai da sua boca.
E o seu preço, ele vai começar a subir simplesmente por causa disso. Porque no fim das contas, o mercado ele não paga pela sua capacidade, ele vai pagar pela clareza que você transmite. O especialista que tem clareza, ele sempre vence o cara que é generalista, que é confuso, que trabalha no escuro. Isso em qualquer mercado, em qualquer tipo de negócio, não só no nosso, tá? No fim das contas, o mercado, ele não vai pagar pelo curso que você fez, pelo diploma que você tem, tá? É sempre pelo resultado e pela clareza. Então, você tem que parar de ser o marketing que faz de tudo. E você tem que começar a ser o profissional que resolve uma coisa melhor do que qualquer outro, ok? Tudo que eu falei aqui hoje é só um pouquinho de um assunto bem maior. E eu destrincho isso num passo a passo completo, inteiro, num livro que eu escrevi, que se chama A Bíblia do Profissional de Marketing. E esse livro ele é um mapa completo para você deixar de ser esse prestador descartável e virar de fato um empresário dentro do segmento aí na sua cidade, tá? Posicionamento é só um dos pilares e lá dentro do livro eu falo de muito mais sobre posicionamento, tá? Mas a gente tem muito mais coisa dentro do livro também. O link tá aqui na descrição do episódio. Se hoje fizer sentido para você, cara, pega o livro e eu garanto que você não vai se arrepender, tá? Me segue no Instagram, o link também tá aqui embaixo na descrição. E é lá que eu solto conteúdo todos os dias. Semana que vem tem mais. E não se esquece, se você continuar fazendo o que sempre fez, vai continuar ganhando o que sempre ganhou. Até a próxima e tchau.